Olá, amigos! Pensem aí numa coisa mais feia do que mudança de pobre e mais nojenta do que sopa de minhoca. Pois é, esse é o filme A Mosca, lançado no ano de 1986 e dirigido por David Cronenberg. O longa tem efeitos especiais práticos tão marcantes que pode-se dizer que envelheceu muito bem. A trama conta a história do cientista Sid, interpretado pelo ator Jeff Goldblum. Ele cria um teletransporte e resolve testar em si mesmo, só que inadvertidamente uma mosca entra junto com ele na câmara. O DNA dos dois então acabam se fundindo, dando início a uma perigosa mutação genética. Nesse vídeo, iremos conferir algumas curiosidades de A Mosca. Então, sabe como é, né? Sabe como é, né? Deixa aí o like e a inscrição de vocês antes que se esqueçam. Meu nome é Robson Adriano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo. Dito isso, bora ao vídeo. Bora! Bora! Hora do show! Os efeitos especiais de A Mosca eram tão bem feitos e realistas de uma maneira que causava reações na própria equipe de filmagem. A atriz Geena Davis, que interpretava a namorada do personagem Sid, revelou que ficou genuinamente enojada em várias cenas, em especial aquela em que a orelha do Sid cai. O lado bom disso é que a expressão de nojo na cara dela ficou 100% convincente. O diretor David Cronenberg de fato foi a primeira opção para dirigir o longa, porém inicialmente ele teve que recusar. Eu não quero! Ele já estava em negociação para dirigir O Vingador do Futuro, estrelado pelo Arnold Schwarzenegger, que viria a se tornar também outro grande clássico. Mas, devido a divergências criativas com a produção, o Cronenberg acabou abandonando o projeto. E a direção de O Vingador do Futuro ficou com o diretor Paul Verhoeven, o mesmo que dirigiu Robocop. Nesse período de tempo, os produtores de A Mosca chegaram a cogitar entregar a direção do longa ao até então cineasta iniciante Tim Burton. Mas quando eles descobriram que o diretor David Cronenberg já demonstrava interesse no projeto, resolveram entregar a direção ao Cronenberg mesmo, devido à sua experiência. Inclusive, ele faz uma pontinha no filme, como médico, na cena de sonho em que a Verônica está dando à luz. É só relaxar, calma, já vai acabar logo, está saindo. A década de 80 foi o auge da epidemia de AIDS. Hoje dá para se dizer que é uma doença controlável, mas naqueles anos era quase que uma sentença de morte. O diretor de A Mosca revelou que ficou agradavelmente surpreso quando soube que alguns críticos perceberam o filme justamente como uma metáfora para a AIDS, já que de fato o Cronenberg disse que tentou conceber o filme como uma analogia ao processo degenerativo físico e psicológico de doenças terminais. Olha só, hein? Assim como na maioria dos filmes, A Mosca também teve diversas cenas deletadas. Uma das cenas mais conhecidas é a que mostra o Sid fundindo um gato a um babuíno em seu teletransportador, resultando em uma criatura híbrida que ele acaba matando a pauladas. Stuart Corfield, um dos produtores, foi quem ordenou que essa cena fosse eliminada. Disse que o espectador não ia gostar muito de ver um animal sendo morto a pauladas, né? Mesmo sendo um mutante. Imediatamente após ter matado o macaco gato, acontece uma outra cena que também foi deletada. Assustado com as suas ações, o Brudel sobe em um telhado, onde começa a sofrer uma das mutações mais dolorosas e nojentas de se ver. E olha, essa é nojenta mesmo, viu? Uma perna de tamanho humano começa a nascer de suas costelas. Desesperado, ele acaba arrancando com seus próprios dentes e joga no meio da rua. A
Mosca, na verdade, é um remake de A Mosca da Cabeça Branca, do ano de 1958. O lendário ator Vincent Price aparece na versão original, como o irmão do Homem-Mosca. Então, o ator Jeff Goldblum, protagonista da nova versão, escreveu-lhe uma carta na qual ele diz, abre aspas, espero que você goste tanto quanto eu gostei do seu, fecha aspas. O Price, depois de assistir o filme, respondeu ao Goldblum, abre aspas, maravilhoso, mas até certo ponto, acho que vocês foram longe demais, fecha aspas. Não dá para saber ao certo o que ele quis dizer com isso, mas eu acho que ele se referiu à questão da nojeira, que realmente é muito nojento, viu? Outro produtor do longa é o Mel Brooks, muito conhecido por sua extensa carreira na direção, produção e atuação, só que mais em filmes de comédia, como Spaceballs, de 1987, O Jovem Frankenstein, de 1974 e Drácula, Morto Mais Feliz, de 1995. Convenhamos que são tramas bem diferentes do que A Mosca, não é mesmo? Portanto, reza a lenda que o próprio Brooks não queria que as pessoas soubessem que ele estava envolvido no filme, para não prejudicar a credibilidade do projeto. Olha só, hein? O produtor Mel Brooks queria que o Pierce Brosnan fizesse o papel de Sid Brundle, mas o diretor Cronenberg rejeitou. Eu não quero! Então, o John Malkovich foi a primeira escolha para o papel, mas ele recusou. Eu não quero! John Lydon também recebeu o papel, mas adivinha, recusou. Eu não quero! Afirmando que era grotesco demais. O Michael Keaton e o Richard Dreyfuss foram considerados, mas no final das contas o papel ficou mesmo com o Jeff Goldblum, porque ele estava disposto a atuar com aquela maquiagem protética extremamente exagerada, ao contrário de outros atores propostos, como o Dreyfuss. A transformação do Seth Brundle em mosca não aconteceu de uma maneira instantânea, como acontece em filmes de lobisomem, por exemplo, e sim de uma maneira bem gradativa, levando a mudanças físicas e comportamentais, com o personagem perdendo cabelos, dentes, unhas e sua pele se deteriorando, ganhando um aspecto canceroso e machucado. A cada nova fase, o Sith demonstra comportamentos mais próximos de uma mosca, como o desejo de comer açúcar e a força incomum, além do crescimento de pelos de inseto nas costas. Para capturar essa transformação gradual, uma extensa sessão de fotos foi realizada, documentando cada etapa do processo. Essas fotos se tornaram uma ferramenta essencial para a equipe de efeitos especiais, e o resultado, como vocês podem ver, ficou maravilhoso. No ano de 1989 foi lançada uma sequência, A Mosca 2. Esse não foi muito bem avaliado nem pela crítica e nem pelo público. Não perda de tempo. O que acabou refletindo em sua bilheteria. Também não teve a direção do David Cronenberg, e sim do Chris Wallace. Quem interpretou o protagonista foi o Eric Stoltz. Sim, ele mesmo, o Eric Stoltz, que quase interpretou o personagem Marty McFly em De Volta para o Futuro. Mas, como já mencionado, o filme não foi muito bem aceito e não teve uma boa bilheteria, e acabou se tornando uma sequência bem esquecível, infelizmente. O longa foi um estrondoso sucesso de bilheteria pelo mundo todo. Com um orçamento entre 9 e 15 milhões de dólares, arrecadou mais de 60 milhões. E até hoje é um dos maiores sucessos na carreira do diretor David Cronenberg. Também ganhou o Oscar de melhor maquiagem, e convenhamos, foi bem merecido, hein? Chris Wallace and Stephen Dufour for The Fly. Ela levou 3 meses para ser desenvolvida, e o processo de aplicação de maquiagem no ator Jeff Goldblum levava cerca de 5 horas. Haja paciência, hein? O slogan do filme, tenha medo, tenha muito medo,
É muito usado em outras produções como parte da cultura popular. Bom, gente, é isso aí. Gostaram do vídeo? Então já deixa logo a sua inscrição e seu like. Dá trabalho para fazer essas coisas, pessoal. Também se torna um membro para ajudar o canal a se manter. Ou então deixa um valeu demais, que também ajuda bastante. E é isso aí. Depois eu voltarei com mais vídeos.